Olá a todos, meu nome é Thaís Magnica Vicchioli, eu sou mestranda em Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas na Unesp de Jaboticabal. Vou apresentar aqui no 5º Simpósio de Produção Vegetal e Bioprocessos Associados o projeto intitulado Respostas de citrandarins, Poncílios trifoliato com tangerina Sunk, à infecção por Candidatus liberibacter asiático. A cadeia citrícola ela é de suma importância no Brasil, pois o país está entre um dos maiores produtores mundiais de laranja, com a sua maioria destinada à indústria para a produção de suco concentrado. Apesar de extremamente competitiva, a citricultura brasileira apresenta limitações. O HLB é considerado uma das doenças de maior importância, com ocorrência nas plantas de citros em todo o mundo, e tem provocado enormes prejuízos em todas as regiões onde ocorre. O principal agente causal do HLB é a bactéria gram-negativa, nomeada Candidatus liberibacter asiático, cujo habitat se restringe aos vasos crivados do floema da planta hospedeira e ao inseto vetor, Diaphorina citra. Os sintomas nas folhas e frutos incluem clorose ao longo do limbo foliar, como ilustra a imagem, frutos pequenos e deformados, queda de frutos, sementes abortadas e baixa qualidade do suco, resultando em sérios danos econômicos. A disseminação ocorre através da propagação de tecidos de citros infectados e através da transmissão pelo psilídeo, Diaphorina citra. Para a realização do controle do HLB, é necessário a utilização de mudas sadias, o controle de vetores através de agentes biológicos e o uso de inseticidas, realizando também a remoção de fontes de inóculo. O declínio das plantas após a infecção por CLAS é atribuído a uma série de distúrbios metabólicos, fisiológicos e moleculares. Apesar de não haver relatos na literatura da existência de genótipos completamente resistentes, através de estudos anteriores, foi possível confirmar que a multiplicação da bactéria é uma característica contrastante entre as espécies de citros. O Poncílios trifoliato e alguns de seus híbridos têm se mostrado como possível fonte de tolerância à bactéria, além de que esses genótipos têm ganhado uma importância crescente como porta-enxerto cítrico devido às qualidades que conferem ao fruto, atraindo assim a atenção de diversos pesquisadores em todo o mundo. Durante a administração científica, foram analisados 250 genótipos quanto ao comportamento em relação ao HLB, determinando-se através de qPCR a presença ou a ausência da bactéria. Alguns desses genótipos avaliados se destacaram, pois em nenhuma das 3 repetições avaliadas foi constatada a presença de CLAS por qPCR nas plantas, após 12 anos em condições de campo. Com isso, a hipótese desse trabalho é que existem genótipos de citrandarins com resistência a CLAS e que essa característica proporciona uma maior tolerância à variedade Copa ao HLB, quando enxertada sobre um genótipo resistente. O objetivo, assim, é desafiar em condição de casa de vegetação 14 genótipos de citrandarins que apresentaram informações prévias de tolerância a CLAS, obtidas em condições de campo. Como material e métodos, foram utilizados 20 plantas-fontes, sendo 14 genótipos analisados em 5 repetições, distribuição aleatória entre essas plantas-fontes. Nesse esquema, a gente pode ter uma visão melhor. A laranja valência ela foi utilizada como planta-fonte, e aí em algum de seus ramos foi realizada sobreenxertia desses híbridos, para ver se a bactéria que está nessa laranja valência vai passar para a sobreenxertia desses híbridos ou não. A sobreenxertia foi feita por borbulia. Só que, em decorrência de alguns híbridos recalcitrantes, a brotação por borbulia, foi acrescentado ao experimento mais 7 plantas-fontes, sendo os híbridos recalcitrantes sobreenxertados pelo método de garfagem com câmara úmida, como ilustra a imagem a seguir. Então, aqui está a imagem do ramo de valência que está infectado com CLAS e aí foi feita uma garfagem do ramo do híbrido para ver se a bactéria que está na valência vai passar para o híbrido ou não. Em função dessa discrepância na velocidade de brotação e crescimento dos híbridos testes, as coletas estão sendo realizadas em datas diferentes, de acordo com a disponibilidade de folhas para as análises. Nessas imagens a gente pode ver que teve híbrido que tem uma grande brotação, que já está gigante, teve híbrido que ainda nem brotou.
Então, quando foi possível, foi coletado folhas dessa sobreenxertia e dessas folhas, o pecíolo e a nervura central foram utilizadas para fazer a extração de DNA através do método CTAB. Em seguida, esse DNA foi realizado PCR quantitativo em tempo real com ele, o qual nos proporcionou valores de CT da concentração dessa bactéria, mostrando se a planta tem ou não essa bactéria e qual a sua concentração. Com o limpo foliar das mesmas folhas, foi realizada a extração e quantificação de amido pelo método descrito por Amaral. Como resultado, devido ao crescente diferencial das sobreenxertias já explicado anteriormente, as coletas e as análises estão sendo realizadas em diferentes etapas. Os resultados obtidos até então estão na tabela. IB são os híbridos que estão sendo testados, como por exemplo nesse caso é o híbrido 19. PF são as plantas-fontes em que esses híbridos estão. Aqui são referentes às 3 coletas realizadas e podemos ver que em cada coleta tem a amostra da planta-fonte, ou seja, do ramo de valência com classe, e também a amostra da sobreenxertia do híbrido em questão. Dentre os 14 citrandarins teste, pode-se afirmar até o presente que em 9 pode ser constatado colonização de classe, uma vez que valores de CT na faixa considerada como positivo foram obtidos nas 3 períodos de amostragem, como por exemplo o híbrido 19 na planta-fonte 14, que apresentou valores de CT 27, 26 e 25 nos períodos de amostragem, valores esses que constatam a colonização por classe. Ainda que a colonização tenha ocorrido em apenas uma das repetições, pode-se considerar que tais híbridos não sejam imunes à classe. Nos trabalhos anteriores, a fonte de inóculo de classe tinha origem somente através de infecção natural, via psilídeo, uma vez que tais híbridos estavam como copa. Provavelmente, naquele trabalho, tais híbridos não tenham recebido inoculações suficientes para o estabelecimento do patógeno. Por outro lado, os híbridos 181, 254, 303, ainda que enxertados em plantas-fonte com altas concentrações de classe, não apresentaram valores de CT que sustentassem uma infecção sistêmica, como é o caso do híbrido 188 na planta-fonte 19, a qual apresentou valores de CT baixo, constatando assim alta concentração bacteriana na planta-fonte, enquanto o híbrido apresentou CT que começou com 35, seguindo para 27 na segunda coleta e voltando para 35 na terceira coleta, não sustentando assim uma infecção sistêmica. Porém, mais amostragens precisam ser feitas para a verificação dessa tendência. Ainda mais interessante que o qPCR de 2 híbridos não resultou em valores positivos para a classe em todas as repetições, mesmo que sobreenxertados em plantas-fontes ricas com classe. No entanto, amostragens temporais precisam ser realizadas para uma análise mais conclusiva. Os dados apresentados para a concentração de amido expressa em miligrama de glicose por grama de tecido referem-se somente à primeira amostragem, 90 dias após a infecção. Até então, pode-se definir 3 classes de resposta quanto à concentração de amido nos híbridos quando há presença de infecção sistêmica por classe. Os resultados estão nessa tabela. A classe 1 são os híbridos que apresentaram uma concentração de amido maior que 50, que é o caso do 75 e do 199. Já a classe 2 são os que apresentaram uma concentração de amido entre 10 e 25, como é o caso do híbrido 109 e 158. E já a classe 3 são os híbridos que apresentaram uma concentração menor que 5 mg de glicose por grama de tecido, que é o caso do 126 e 222. Portanto, com base nesses resultados preliminares, aparentemente existe uma resposta quantitativa quando a infecção por classe e acúmulo de amido entre os diferentes genótipos de citrandarins. No entanto, as amostragens e análises subsequentes trarão mais informações para que se possa fazer uma afirmação mais assertiva, principalmente com base em análises estatísticas. A contribuição científica
trabalho é selecionar uma nova variedade de porta-enxerto que possua maior tolerância à bactéria Candidactis asiático. Bom, gostaria de agradecer ao CNPq e à FAPESP pelas bolsas de mestrado e iniciação científica concedida, ao FISCAR, Centro de Ciências Agrárias, e ao Simpósio pela oportunidade de apresentação desse projeto, ao Centro de Citricultura e à Unesp de Jaboticabal pelo desenvolvimento do meu mestrado. Bom, gostaria de agradecer a atenção de todos. Fica aqui o meu e-mail para contato. Muito obrigada!